Boa noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Boa noite a todos vocês. Com muita alegria, estamos aqui mais uma segunda-feira, início de semana, para juntos darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Sempre edificante em nossas vidas. E hoje uma data super especial para nós, né, Célia? Que fazemos o estudo do Livro dos Espíritos, porque hoje, dia 3 de outubro, hoje, aniversário de nascimento do nosso querido Allan Kardec. Nascia hoje, né, o nosso Allan codificador. Kardec nasceu no dia 3 de outubro de 1804. 1804. Então, e aí, só para a gente ter uma ideia, Nivaldo, o primeiro livro, que foi esse livro que a gente estuda, né, o Livro dos Espíritos, né? Ele escreveu em 1857. Ou seja, ele tinha 53, né? Até então, Kardec era um anônimo dentro de religiões. Como nós vamos ver um pouco da vida dele hoje, né? Vamos tirar alguns minutos para que a gente preste essa homenagem super justa, né? a esse codificador que fez essa... Eu acho até, Nivaldo, que a gente não tem condições de prestar homenagem a esse homem, mas é que a gente pode deixar aqui registrada a nossa gratidão. Isso aí ele esteja onde ele estiver, ele saiba, né, esse sentimento que brota em nossos corações. Pela entrega, pela dedicação que ele teve, né, Célia, em se entregar já após os seus 50 anos, né, de trazer essa codificação, fazer esse intercâmbio com os espíritos, né, e trazer para nós esse Livro dos Espíritos, trazer o Livro dos Médiuns, trazer o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênesis, né? E as outras obras dele, que no total são 23 obras, né? As revistas espíritas e outros livros, o que é o Espiritismo. Se a gente for pensar, né, Nivaldo, naquela época, lá em 1804, o tempo de vida era muito pequeno. Muito curto, né? Então, a expectativa de vida era menor. A expectativa de vida era muito menor. Então, com 53 anos... Ele começa a trabalhar... Ele já era uma pessoa considerada, né, idosa. Pra época, mas, né? Ele começa um projeto que ficou para nós esse consolador prometido por Jesus, que ficaria conosco para o resto da vida. E é exatamente essa codificação. Nós separamos aqui, né, Célia, um breve histórico sobre Kardec, para a gente ter uma pequena noção do que foi esse homem, né? Então eu vou ler para vocês aqui um pouco do histórico da vida de Kardec, né? Então Kardec iniciou seus estudos em uma cidade natal e desde muito jovem mostrou inclinação para o estudo das ciências e da filosofia. Ou seja, ele era um homem da ciência, numa época em que ciência e religião elas se chocavam. E Kardec traz, né, Célia, a gente já falou isso bastante aqui, ele traz a doutrina espírita. Essa doutrina, ao espiritismo, aparece como ciência, como filosofia, que fechando então com essa doutrina, com essa religiosidade. Então Kardec inicia seus estudos em sua cidade natal, e desde muito jovem mostrou inclinação para o estudo da ciência e da filosofia. Foi levado para o famoso Instituto de Educação de Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça, onde estudou até formar-se pedagogo em 1824. Ou seja, então, formou-se em... Ele foi professor, né? E aí de várias coisas. E aí nós vamos ver, né? Porque ele faz os estudos dele lá nesse Instituto de Pestalozzi, que é um famoso estudo suíço.
É uma corrente educativa, né? É muito considerada, aplicada em várias escolas. Inclusive Kardec, né, Nivaldo? Ele substituía Pestalozzi. Ainda durante a estada dele como aluno, nas viagens de Pestalozzi, ele, por se destacar, ele substituía. Ele foi escolhido por Pestalozzi para substituí-lo por diversas vezes enquanto Pestalozzi viajava. Isso demonstra para nós, né, Célia, a competência, a capacidade de Kardec, né? Já demonstrava ainda enquanto aluno, né? Após retornar para León e dominando vários idiomas, entre eles alemão, inglês, holandês, italiano e espanhol, isso Kardec, né? Que ainda tinha o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Allan Kardec traduziu para o alemão diversas obras didáticas de educação. Então, ele não só falava, ele falava e escrevia de uma forma culta todas essas línguas, né? Em 1828, junto com a sua esposa Amélie Boudet, fundou um grande estabelecimento de ensino e passou a lecionar. Então ele conclui os estudos em Verdun, na Suíça, retorna para a França e ele começa a lecionar. Em 1830, alugou uma casa na rua Sèvres, onde oferecia palestras e cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada e astronomia e etc. A cultura desse homem. Palestras de cursos gratuitos. Olha já assim, a dedicação social, de cunho social de Kardec naquela época, né? Allan Kardec tornou-se membro de várias sociedades eruditas, entre elas a Academia Real de Arras, que em 1831 lhe concedeu o prêmio de honra por um ensino intitulado Qual é o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época? Quer dizer, Kardec foi condecorado com esse estudo. Publicou diversas obras educativas, todas essas obras com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Durante vários anos, Allan Kardec foi secretário da Sociedade da Frenologia de Paris e participou efetivamente de trabalhos da Sociedade de Magnetismo, dedicando-se à investigação do sonambulismo, de transe, da clarividência e de vários outros fenômenos. Bom, aqui já é a participação de Kardec no mundo do abordando o espiritismo, né? Mas a gente tem que ressaltar aqui, Célia, que essa formação intelectual que Kardec conseguiu, isso tudo fez parte de uma programação reencarnatória. Ele precisava ter, ele veio com essa missão. Que nós falamos muito no programa aqui nos passado. Nossos estudos, né? E falamos na semana passada. E evidentemente que ele tinha que vir e se preparar para poder receber todo esse arsenal de informações e organizar. Porque nós estamos falando numa época, Célia, que não havia máquina de escrever, não havia computador, WhatsApp, internet, correios, né? Era uma época de muitas dificuldades. E a gente, Nivaldo, vamos lembrar o início desse nosso estudo. Nós chegamos a falar sobre Kardec, porque como ele era um homem de ciência, e ciência e religião não eram compatíveis. Perfeito. Né? Ele relutou muito para ir participar tomar conhecimento das mesas girantes. Como que pode, né? Até que, seguindo a programação divina.
Ele aceita. Ele vai lá, ele começa a se inteirar daquilo tudo. Quando ele percebe que uma mesa dá uma resposta inteligente para ele, aí ele para. Opa! Célia, e a gente percebe, né? Nós falamos sobre Kardec no nosso primeiro programa, é. E a importância, né? Kardec recebe o primeiro convite para participar daquele fenômeno que estava havendo na França naquela época, que era o fenômeno das mesas girantes. As pessoas se reuniam e as mesas flutuavam. E aquilo era uma forma de divertimento da época. Formava-se grupos para se divertir. Kardec, quando recebe o primeiro convite, não aceita, porque ele via naquilo uma brincadeira e ele era uma pessoa séria, ligada à ciência. 2 anos depois, ele recebe novamente um outro convite, dessa vez de uma pessoa, pessoa que ele considerava uma pessoa séria. E ele, então, se disponibiliza em ir ver. Mas veja só, Célia, a importância do quanto Kardec tinha um olhar científico. Ele não foi só para ver aquilo. Quando ele percebe que ali existia muito mais do que um movimento físico, uma inteligência, porque as mesas respondiam a perguntas, ele, então, se interessa em desvendar o que havia por trás daquilo. Daquela inteligência que não podia ser da mesa. E é quando ele descobre que os movimentos provocados por aquela mesa eram feitos por espíritos. Quando ele pergunta quem eram aqueles espíritos, eles dizem que eram espíritos de homens que já haviam vivido na Terra. Então isso dá o start que faz com que ele se debruce sobre esses estudos e traga para nós todo esse arsenal que chega a arrepiar, né? E aí... Esses livros, num espaço de 11 anos, ele faz 23 livros, ele traz a codificação para nós. E aí, Nivaldo, a gente, esses 2 anos que Kardec relutou em tomar conhecimento das mesas girantes, nos reporta o nosso programa passado. A espiritualidade, ela não está não age para derrogar as leis divinas. Kardec relutou e ficou na relutância. Quando chegou o momento, aí ele vai. Então, por que a espiritualidade não fez ele aceitar antes? Porque não derroga as leis. É o que nós estudamos. No momento certo, Kardec chega e vai. Célia, será que poderia ter aparecido, se materializado um espírito para Kardec? Olha e ter dito para ele tudo o que ele tinha que fazer? Poderia. Poderia. Mas e a parte importante que era dele próprio, como espírito encarnado, de aceitar essa missão. E a gente não pode esquecer que se um espírito encarnado nesse orbe e que tinha lá seus resgates a serem feitos. Né? E ele aceita essa missão e a história dele, né? Como tem o filme. A gente vê que tem muitos sacrifícios, muitas dores, uma vida de né? Muitos sacrifícios. Então... Você imagine o que era naquela época, né, Célia? Kardec, a história dele nos conta que ele tinha centenas de cadernos em que ele anotava todas as questões por temas, por assuntos. E ele se comunicava com o resto do mundo, porque informações aconteciam em outras partes, outros continentes. E levava meses para que chegasse uma resposta que ele queria para fechar um determinado assunto. Porque essas respostas que foram dadas aqui, às perguntas de Kardec, foram respostas que vieram de vários locais. E ele estudou e viu qual era a mais coerente. E foram essas respostas que ele nos colocou aqui nesse livro. Então há a interação dele, Célia, nessa confecção desse livro. Porque essas respostas vieram do mundo inteiro, como você falou.
Então, vários espíritos abordavam o mesmo assunto. Então, ele fazia ali uma triagem para ver aqueles que eram mais distoantes, aqueles que se combinavam, e daí ele fazia, elaborava... Ainda falando sobre o nosso programa passado, né, Célia, que a espiritualidade não age na matéria, mas sim nos nossos pensamentos. E nos nossos pensamentos. A história nos diz que Kardec, ao escrever está escrevendo um determinado livro, e ele se equivoca, os espíritos começam a fazer um barulho, provocam uma batida na parede de tal forma que o incomoda. E aí ele para de fazer o que ele estava fazendo. No dia seguinte, ele recebe de uma forma mediúnica a informação de que aquelas batidas que ele ouviu enquanto ele escrevia é porque o que ele estava escrevendo estava errado. Mas os espíritos não disseram para ele onde estava o erro, o que era o erro. Disse para ele que ele revisasse as últimas 10 páginas, que ele encontraria ali o erro. Então é assim que eles procedem conosco também. Então, muitas das vezes, nós que queremos as coisas assim de uma certa forma facilitadas, não vamos nos sentar, nos acomodar, não. Vamos suar, vamos buscar, porque eles não nos oferecem nada de mão beijada. Então nós temos que trabalhar. Fica a sugestão para quem não conhece a história de Kardec, que veja o filme. Ou que leia um pouco mais sobre a vida de Kardec. Que vejam o filme, vai ter uma... É claro que o livro, a biografia de Kardec, é muito mais amplo. Com certeza. Mas na impossibilidade de ter o livro, veja o filme, então, que já vai ter uma deixamos ideia. Deixamos aqui as nossas homenagens, né, a esse codificador, a esse homem Allan Kardec, que fez a diferença em nossas vidas e até hoje vai fazer. Vai fazer. E depois a gente fala do Alto de Barcelona, vamos dar início, né? Porque senão então, a gente não vai ter... Vamos fazer a nossa prece de abertura, pedindo a Deus, a Jesus, que nos ilumine, que nos traga sempre o melhor entendimento sobre a nossa vida, que possamos estar sempre prontos para colocarmos em prática toda essa nossa determinação e as intuições trazidas pelos espíritos para nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos fazer então, Célia, agora a nossa reflexão da noite. E será colocado para vocês aí na tela, que diz assim: se você apagasse todos os erros do seu passado, você não apagaria você apagaria toda a sabedoria do seu presente. Então, repetindo, se você apagasse todos os erros do seu passado, você apagaria toda a sabedoria do seu presente. Porque muitas das vezes, né, Célia, a gente pensa assim, se eu pudesse voltar atrás, eu não faria tudo que eu fiz e tudo mais, passaria uma borracha no meu passado tortuoso, ou delinquente, ou errôneo, seja lá o que for. Mas a gente não pode pensar assim, porque todos os erros que nós cometemos, nós vamos tirar proveito deles, nós vamos tirar aprendizados. Então, é importante que a gente entenda que aquela frase que a gente repete aqui, eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso, através do conhecimento adquirido com eles, fazer uma nova vida a partir de agora e um novo final. Esse é o objetivo. Tudo que nós fizemos ontem, ou antes, 5 minutos atrás, de erro, que a gente possa trazer isso como ensinamento, como aprendizado, para que a gente não cometa mais o erro. Porque todos eles vão ter, todos os nossos erros, todos eles vão ter uma lição para que a gente tire dali, uma lição para que a gente tire dali um autoconhecimento para a nossa melhora. Aí, Valdo, eu lembro do Thomas Edison, Sim. Da lâmpada.
Cientista, né? Cientista. Inventor. Ele tentou e não conseguia. E aí, para com isso, você não vai Desiste, conseguir. Né? Aí palavras dele, eu já sei. 10.000 maneiras que não devo repetir. Que não deu certo. Ou seja, que não deu certo. Então, ele tinha que fazer diferente, porque senão ele ia continuar obtendo o mesmo resultado. Ou seja, aquele experimento, aquelas 10.000 e não sei quantas vezes que ele experimentou e que não deu certo, deu embasamento para ele, para que ele Conhecimento. Ele já sabia o que não podia fazer. Mas ele tinha que continuar tentando novos experimentos, hoje, novas tentativas. E aí hoje a gente tem a luz, né? Então é exatamente isso. Não dá para apagar os nossos erros. Eles são a base eles serviram para que a gente hoje tivesse e servem para que a gente tenha a base de conhecimento. É o nosso acervo de conhecimento, né, Célia? Aí o que nós erramos toda hora. Não pode existir a culpa. Tem que existir o arrependimento, tem que existir o ponto aonde errei, a nossa reflexão. E nem a desistência, como nós falamos também no programa passado. Nem a desistência. Não vamos ouvir aquela voz a nos dizer que desiste, você já tentou muitas vezes. Não vai dar certo. Vamos seguir em frente. Nivaldo, já que a gente está fazendo, né, já falamos de Kardec. Kardec, né? Daqui a pouco também nós vamos ter uma data muito o Alto de Barcelona, né? Do Alto de Barcelona. Que vai ser no dia 9. Dia 9/10 de 1861. E o que foi esse Alto de Barcelona? O que foi esse Alto de Barcelona? Era quando Kardec lançou esse primeiro livro, o Livro dos Espíritos, né? Imagina naquela época, né? O que nós vivemos na Inquisição. Célia, até pouco tempo aqui no Brasil, os centros espíritas eram controlados pela polícia. Pela polícia. Né? A prática de se colocar o nome em várias casas espíritas era porque era uma exigência. Era uma identificação. Então, as casas eram super controladas. Então, isso aqui no Brasil, agora em 1900 é alguma coisa. Você imagine 1800. Quando Kardec traz a doutrina espírita, o que foi isso para a época? Para a religião dominante, a igreja romana, né? Era um confronto. Então, esses livros, o Livro dos Espíritos, porque até então só tinha ele, né? Se juntou muitos livros, se recolheu, né? De todas as editoras, de todas as livrarias, se recolheram esses livros e se queimaram. O Alto de Barcelona. E aí foi a maior propaganda que o Espiritismo podia ter. Pô, se não posso ler, eu quero saber o que tem aí. E aí, estamos aqui com ele. Exatamente, foi uma propaganda feita. Porque Kardec prepara uma remessa de livros, né, da França e manda para a Espanha. Quando essa remessa chega na Espanha, um bispo católico manda que esses livros não entrem no país e que sejam queimados. Né? Então, isso acontece. É o Alto de Barcelona, só que isso despertou exatamente a curiosidade das pessoas em ler, em querer saber o que tinha naqueles livros. E a espiritualidade fala para o Kardec, né? Que essa não se preocupasse, seria a maior ele fica muito triste com isso, mas a espiritualidade diz para ele que ele não se preocupe não, porque isso vai servir de incentivo, de propaganda. E é exatamente o que a gente vê hoje, né, Célia? Se nós tivermos alguma coisa que seja proibido, vai aguçar a curiosidade.
Então vamos lá no nosso estudo de hoje, o estudo de 529, 119. Na questão 529. E aí a gente vem, né? Kardec vem... Nós estamos falando de influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. E no programa passado, nós ficamos conversando, né? Estudando sobre se os espíritos provocam, podem agir... De forma física, ou... indiretamente, provocando acidentes que possam ocasionar o desencarne, o nosso desencarne. E na questão 529, na questão 529, Kardec pergunta assim: que se deve pensar das balas encantadas? É muito interessante ele usar esse termo, balas encantadas, hoje são as nossas balas perdidas. Né? De que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo. A gente não fala? No programa passado você até mencionou a criança que está no berço. Já tivemos caso, né? E aí a bala atinge ele. Hoje, quantos casos a gente está na nossa sala, sentados, vendo uma TV, conversando, batendo papo, e uma bala nos atinge. Então, o que se deve pensar dessas balas encantadas? A espiritualidade nos diz: pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. O homem gosta do maravilhoso, ou seja, nós temos que arrumar uma história para todos os fatos que nos acontecem. E a gente, isso que... São os porquês que a gente... esse maravilhoso que a gente... que a espiritualidade está mencionando aqui. E na questão 529A, Kardec ainda continua. Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstada sua ação, ter a sua ação impedida por espíritos que queiram ao contrário? Imagina uma batalha no mundo espiritual, eu vou fazer isso, aí o outro vem e fala assim, não, você não vai fazer. Não, e aí faz, não faz, imagina isso. Como acontece conosco aqui, que a gente quer fazer determinada coisa, vem outro que diz que não é assim, tem que ser assado. E a espiritualidade nos diz, o que Deus quer se executa. Eles são simples e grossos. O que Deus quer se executa. Se houver demora na execução, ou lhe surjam obstáculos, é porque ele assim o quis. Então, tudo que Deus quer, isso aí é ponto pacífico, não é para a gente ficar questionando, mas por que Deus quis assim? Quem somos nós para fazer isso? A gente teria que voltar àqueles entendimentos dados, planejamentos reencarnatórios, porquê e o porquê. Porque aí a gente a gente tem que desenvolver a nossa fé. A gente tem que desenvolver a nossa necessidade de estudo, porque nós já falamos aqui, o Evangelho fala toda hora, que o que é melhor para nós, nem nós sabemos, só Deus sabe. Então a gente aceita ou não aceita. O que não faz diferença nenhuma não aceitar, tá?
Não faz diferença nenhuma. O que a gente tem que ter certeza é que o que Deus quer se executa. Vai se executar. E a gente escuta, todos nós, eu acho que desde pequeno, né, ouvi aquela frase de que não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser. Exatamente isso. Essa programação divina, ela vai ser cumprida. De uma forma ou de outra. A divina, ela vai ser cumprida, né, Célia? Vai ser, não é quando eu não quero. Problema de quem não, né? Problema de quem não quer, porque vai ser. Vai ser cumprida. Questão 530. Os espíritos levianos e zombeteiros não podem criar pequenos embaraços que venham a contrariar nossos projetos e desviar nossas previsões? Numa palavra, serão eles os autores do que vulgarmente chamamos as pequenas misérias da vida humana? Então, será que eles podem nos criar embaraços? Vamos ver a resposta dos espíritos e a gente, então, fazemos as nossas considerações, né? E eles nos respondem: eles se comprazem nesses aborrecimentos que representam para vós provas. Representam para nós provas, a fim de exercitar vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que não tem êxito. Todavia, não seria justo nem certo culpá-los por todas as vossas decepções, de que sois vós mesmos os primeiros artesãos pela vossa irreflexão, pois acredite que, se a tua louça se quebra, é muito mais por inabilidade tua do que por culpa dos espíritos. Eles podem nos criar, então, repetindo a pergunta para que a gente possa contextualizar, Célia, os espíritos levianos e zombeteiros não podem criar pequenos embaraços que venham a contrariar nossos projetos e desviar nossas previsões? Então, eles podem criar esses embaraços, mas é preciso que a gente não coloque a culpa, a responsabilidade de tudo que nos acontece na conta deles. Se nos acontece fatos e atos que são contrários ao nosso desejo, é muito mais por inabilidade nossa, por falta de competência nossa, por falta de dedicação, de atenção nossa, ou por estarmos dando ouvido a intuições erradas. Nivaldo, vamos lembrar da questão anterior, da 529A. O que Deus quer se executa. Então, todos esses embaraços, mais uma vez na questão 529, eles podem nos causar demora. Embaraço quer dizer, eles podem momentaneamente impedir que alcancemos determinado objetivo. Perfeito. Mas o que Deus quer vai ser executado. Vai ser e se eles causaram esses embaraços, se nos causaram esses embaraços, foi porque Deus permitiu. E Deus permitiu por quê? Aí está aqui na resposta. Destinado a exercitar a nossa paciência. E nós podemos acrescentar nossa perseverança, nossa dedicação, nosso entusiasmo em conseguir, em prosseguir. Então, Deus permite que isso aconteça, mas não é... Faz parte das provas que temos que passar, né? Vamos lá perturbar a ideia deles. Não é isso.
É autoconhecimento, é para desenvolvimento dos nossos dons. Nossa paciência. A gente fala assim, quantas vezes a gente fala, meu Deus, dai-me paciência. Dai-me paciência. Aí ele dá. E aí ele traz uma forma da gente exercitar essa paciência. Porque a paciência, a gente só pode adquiri-la em ensaio, em teste, em execução. Então, ele vai criar situações para que a gente exercite, trabalhe essa paciência. E aí, quando a gente tem que exercitar a paciência, a gente reclama. E aí, quando a gente persevera, quando a gente insiste, quando a gente não desiste, é o que a espiritualidade está nos dizendo. Eles se cansam quando veem que nada consegue. Me aborreceu, mas eu superei aquele aborrecimento e continuo lá no meu propósito. E continuo. Esse irmãozinho mais infeliz que me aborreceu, ele vai desistir. E eu também não posso inculpar, nós não podemos jogar toda a culpa em cima deles. Eu não consegui isso agora por causa... Não, eu não consegui pela minha, como eles dizem aqui, pelo meu descuido, pela minha falta de cuidado. E mais uma vez eles alertam aqui no final, né, Célia? Acredite que se a tua louça quebrou, ou se aquele objeto que a gente tinha em mãos caiu ou aconteceu alguma coisa, é muito mais pela nossa inabilidade. Não foram eles que vieram e deram um tapa na nossa mão culpa nos espíritos. Vamos assumir a nossa responsabilidade pelos nossos atos, né? Pelo nosso livre-arbítrio. E tem um desdobramento que é o item A. E Kardec pergunta: os espíritos que provocam contrariedades agem em consequência de uma animosidade pessoal ou atacam o primeiro que chegar, sem motivo determinado, unicamente por malícia, por brincadeira? Então é alguma coisa pessoal? Ou simplesmente você estava ali naquela hora, naquele momento, e eles vão... Ele é um zombeteiro, ele é um brincalhão. E eles respondem assim, por uma e outra causa. Pode acontecer pelos dois motivos. Pode ser uma situação particular, uma rixa particular do mundo espiritual, um inimigo espiritual de vidas passadas, mas pode ser também simplesmente ocasional. Então, por uma coisa e outra. Algumas vezes são inimigos feitos durante esta vida ou numa outra, que vos perseguem. De outras vezes, não há motivos. Exatamente isso. Porque quantas existências nós já tivemos? Não dá, né, Nivaldo, para calcular. Não dá para calcular. E nessa nossa existência, quantas pessoas, quantos irmãos... Já provocamos desafetos. Né? Desafetos. Não vou falar nem inimigo, porque não temos inimigos. E inimigo é uma criação nossa. Nossa, é verdade. Desafetos. Quantos nós temos nessa encarnação? Agora. Agora. Vamos pensar agora, né? E aí vamos parar para pensar nos inúmeros desafetos que temos aí para trás. E agora que nós estamos na nossa melhor versão. Na nossa melhor versão, né? Então, ainda tem isso. Porque, como nós falamos lá do reencarne da Dona Laura, né? Que ela só teve possibilidade de ver as suas duas últimas. O que nós fizemos na nossa 10ª encarnação, 8ª, o que nós fazíamos, né? Pois é. Então, será que nós desagradamos alguém em algum momento? Com certeza. Então essas contrariedades, esses aborrecimentos que nos causam, a espiritualidade está dizendo que pode ser inimigos do passado. Ou dessa vida. Ou do passado.
E Mas muitas também das pode ser sem vezes. motivos. E muitas das vezes é um brincalhão. Está querendo só se divertir. Isso aí a gente vê hoje aqui no nosso convívio, quantas brincadeiras que a gente que fazem conosco que sequer conhecemos. E brincadeira que a gente chama de mau gosto, coisas que não convém, né? Mas... Então, na 531, extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra. Nós temos condições de responder isso. Extingue-se-lhes com a vida corpórea. Acabou a vida aqui, encarnados. Extingue-se a malevolência, a maldade dos seres que nos fizeram mal enquanto estavam aqui. Então, Célia, eu faço muito mal a você, né? Desencarna. E aí, desencarna. E você desencarna. Você esqueceu tudo? Não, nós já falamos isso aqui. Nós já falamos. Nós vamos manter exatamente toda a nosso pensamento, todos os nossos gostos, prazeres que nós temos hoje, nós vamos manter. Nós não vamos mudar ao perdermos o invólucro. É como se a gente fosse mudar de personalidade, de caráter, simplesmente mudando de roupa. Isso não acontece. Exatamente isso. Né? Muda de roupa, mudou a pessoa? Muda a pessoa? Não. Muda a personalidade? Não. Então eu vou continuar sendo exatamente a mesma coisa que hoje eu sou a hora que eu perder o corpo físico como espírito. Então se eu desencarnasse, né, com esse propósito de raiva dessa pessoa, evidentemente que vai se continuar. Vai continuar no mundo espiritual. Essa malquerência, né, vai continuar no mundo espiritual. E a espiritualidade nos responde, muitas vezes, reconhecem a injustiça com que procederam e o mal que causaram, mas também não é raro que continuem a persegui-los, cheios de animosidade. Se Deus o permitir, para vos ainda experimentar. Então, são duas situações, né, Nivaldo? Perfeito. Percebe, chega no mundo espiritual, percebe a injustiça que cometeu. Ressignifica. Se arrepende daquilo, né? E vê esse mal que fez, porque quando você percebe que você foi injusto, toda a consequência daquela tua injustiça, você percebe aquilo. Então você, como você falou, vai ressignificar. Ou então fica lá, chega no mundo espiritual cheio de ódio, como nós vemos muito nas mesas mediúnicas. Chega no mundo espiritual cheio de ódio, continuam com aquele ódio. E aí, por quê? Por que isso acontece? Por que Deus permite? Aí, mais uma vez, para vos experimentar. Porque esse nosso irmão que retornou ao mundo espiritual cheio de ódio, vai chegar uma hora que ele vai ceder. Vai cair em si. Não tem jeito, essa hora vai chegar. A hora de todos nós, desse despertamento, vai chegar. E aí, Nivaldo, nós vamos ter a 531A
mas que nós não temos mais tempo. Vamos deixar para continuar. Vamos deixar então para a próxima semana. Próxima semana a gente volta lá na 531 e complementa para que a gente faça ela por completo. Então, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, agradecendo, dizendo ao nosso irmão Kardec da nossa gratidão por termos toda essa codificação ao nosso alcance, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores, agradecendo a todos vocês, amigos espirituais que coordenam, que tomam conta desse nosso encontro, pedindo que nos alimente nessa nossa perseverança de busca, nessa nossa perseverança de conhecimento, para que possamos nos melhorarmos moralmente, para que possamos almejar uma escala um pouquinho maior, para que possamos, Mestre, ao retornarmos ao mundo espiritual, retornarmos um pouquinho mais rico do que aqui chegamos. Que assim seja, Mestre, graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.